Rapaziada, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês um review do meu Asus 120. A gente vai estar trazendo para vocês ponto negativo, ponto positivo do caiaque, falando sobre essa repercussão que tem na internet, se o casco é mole, se o casco não é mole. A gente vai falar sobre estabilidade do caiaque também. A gente vai trazer para vocês notícias relacionadas ao pedal do Asus 120 também, que a gente está tendo, vamos dizer que um probleminha relacionado a esse pedal. Vamos mostrar detalhes do caiaque e trazer aquele review sincero para vocês. Sabe que a gente não tem vínculo nenhum com a empresa, então a gente vai só trazer a verdade para vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí. Aí, rapaziada, vou estar fazendo um 360 aqui do caiaque. Enquanto isso, já vou deixar toda a descrição do caiaque, todas as medidas, peso, tudo mais. Para começar, vou estar mostrando essa proa do caiaque, parte da frente dele. Corta muito bem a água, que é um dos pontos positivos desse caiaque. Eu fiz só essa adaptação aqui para estar mostrando para vocês. Coloquei esses botijões embaixo do caiaque para estar um pouco levantado e conseguir mostrar essa parte de baixo para vocês. Essa parte é daqui que corta a água, é um dos pontos positivos deles. Continuando aqui, já vem essa cuba frontal, tem essa tampa aqui removível também. Bom, vou colocar minha mão aqui dentro, dá mais ou menos um pouquinho mais que 2 palmos de comprimento. A largura na parte maior dá um pouquinho mais que 1 palmo. Tem essa parte interna aqui também, tá um pouco escuro, não sei se vocês vão conseguir ver. Também dá para colocar seu material de pesca, a galera que gosta de acampar também pode colocar tudo aqui dentro. E galera, é um espaço muito grande mesmo. A galera que gosta de acampar mesmo, quiser trazer toda a sua tralha aqui dentro, consegue levar tranquilo. É óbvio que vai ter que ser sem essa cuba. Se quiser guardar alguma coisa aqui dentro da cuba, também consegue. Eu mesmo guardo minha mochila. Deixa eu pegar ali para vocês verem. Ó, eu levo algumas tralhas minhas dentro dessa mochila, coloco ela aqui e ainda assim ainda consegue guardar mais coisas aqui dentro juntamente com a mochila. Tá vendo? Outro ponto positivo é essa dobradiça aqui, que geralmente vem com material de ferro ou algum outro tipo de material, e esse aqui aparentemente parece ser um tipo de ABS que vai durar praticamente para a vida toda, se você, lógico, né, tiver um cuidado, não puxar essa aqui de uma vez para poder quebrar, beleza? Outro ponto positivo também é esse pequeno, é um detalhe, né, um capricho na verdade, que geralmente você tem que enfiar a mão aqui nesse elástico e passa para poder travar. Ela já colocou esse detalhezinho aqui, que até mesmo para você tirar, remover o negócio, é só você pegar nisso daqui e travar. Pronto, está travado. Do outro lado aqui a mesma coisa, e nos outros também tem tudo isso, mas a gente vai chegar lá. Vindo mais aqui para o meio do caiaque, tem a cuba central, que é onde vai colocar o caiaque, e tem esse compartimento aqui, que geralmente eu boto isca. Tá até molhado da última pescaria, o caiaque tá meio sujo, não vai ligar para esse não, que eu não lavei ele ainda. Tem esse compartimento aqui, é muito bom para você colocar seus itens, não é estanque, tá? Se colocar aqui provavelmente vai molhar, mas consegue guardar bastante coisa aqui dentro. Para remover essa cuba central aqui é bem simples, só você pegar nos barbantezinhos, como já tinha te falado. Puxou, soltou um, puxo daqui, ó, soltou o outro, puxou esse aqui, soltou também, você consegue remover. E se caso precise, você está levando um acampamento, você quer levar alguns itens, carteira, chave, você coloca aqui dentro e leva embora com você. Essa parte do compartimento aqui é onde vai o pedal, e sobre o pedal no final do vídeo eu vou estar falando tudo relacionado a esse problema que eu tive com o pedal, beleza? Mas o espaço está aqui. Esse lugar aqui bem bacana também para você que está guardando o seu sonar, colocando o seu sonar na verdade, né?
para estar utilizando na pescaria. Aqui nas bordas a gente vê o fincapé, produzido em plástico. Tem essas travinhas por trás aqui, só você clicar, você consegue estar movimentando ele, certo? Do outro lado aqui, da mesma forma. Trilho tem das duas laterais, tanto desse lado como desse, a gente tem um trilho. Portas-varas, a gente vai ter dois dianteiros, dois na lateral da cadeira e mais dois aqui atrás. Cadeira, vamos falar um pouquinho dessa cadeira. Cadeira excelente, material muito bem confortável, muito bem projetada. Ela é, digamos que com ângulo bem para cima, para quando você estiver pedalando, vai te dar um conforto bem grande, muito confortável. O único problema que eu tenho a reclamar dessa cadeira, vamos dizer que seja um ponto negativo dela, são essas travas aqui, ó. Conforme você está na pescaria, você pode regular ela o máximo para cá. Quando você estiver no meio da pescaria, começar a pescar, que você encostar suas costas aqui, vai ceder e ela vai descer. E aí, se toda hora tem que puxar isso daqui e regular, quando você menos esperar, ela vai estar para trás. Então, eu recomendo que você troque. Eu provavelmente vou procurar uma trava dessa daqui para poder estar substituindo. Bom, já falamos da cadeira, de todos os portas-varas, já falamos aqui da parte central onde coloca o pedal, da cuba. Tem essa cuba aqui que dizem que é estanque, mas eu não confio. Tipo, época de chuva mesmo, que chove muito forte, acaba entrando água, não é muita, tá? Que vai tipo danificar algum material seu, mas eu não arrisco. Se eu colocar alguma coisa aqui, eu coloco com aquela proteção que vem tanto para celular, alguma proteção que seja estanque, beleza? Mas tem essa vedação aqui, tá vendo? Ela trava aqui, mas eu não confio nessa que seja estanque, beleza? Para travar é muito simples, só você girou, deixou nessa posição aqui, tá travado, beleza? Bom, já tinha esquecido de falar relacionado à cadeira. Para você travar a cadeira, tem essas duas travinhas aqui, certo? Tem essa outra aqui também, beleza? Você vai posicionar a cadeira aqui em cima, do outro lado aqui da mesma forma. Pronto. Passou as duas porcas com a mão, é meio difícil, mas dá para colocar. Posicionar aqui. Pronto, tá travado. Aqui atrás são 5 regulagens, beleza? E só você escolher qual a melhor posição para você. Encaixou, pronto, tá pronta para o uso. Ainda aqui na região central vamos ter o controle do leme, certo? Tanto para um lado quanto para o outro. Um ponto negativo para mim que aconteceu comigo é que o leme, quando ele tá nessa posição aqui, que segundo eles é para andar em águas rasas, certo? Que não vai estar para baixo e acaba pegando em algum obstáculo, beleza? Nesse jeito que ele tá, ele fica muito duro, e quando você tá remando, com pedal eu ainda não testei, porque eu ainda não tenho. Mas quando você tá remando, ele sozinho fica se movimentando. Eu não sei se já aconteceu com outros caiaques desse tipo de modelo ou se só foi comigo. Aí para mudar a função lá do leme, é só vir nessa cordinha, certo? Puxar aqui a travinha, pronto, ele já tá solto. E aqui você já consegue ver ele nessa posição vertical aqui, ó. Aí sim a navegação dele é excelente, mantém um track excelente. Você pode dar várias remadas ou pedalada quando tiver o pedal, ele vai manter o rumo, isso aí não tem problema nenhum. Estabilidade do caiaque é uma estabilidade excelente, você não vai ter problema nenhum com estabilidade. Nesses 5 meses que eu tô andando com ele, não tive nenhum risco quando o barco passa, essas marolas que passam, mesmo batendo ondulação lateral do caiaque, que eu não recomendo que quando alguma embarcação passar você fique de lado, mas que já aconteceu na pescaria e não teve nenhum problema. Aquela ondulação passou e o caiaque não teve nem risco de virar. Sim, outra coisa relacionada ao controle do leme, você pode estar deixando tanto no lado esquerdo, que é como ele vem já original de fábrica, quanto do lado direito, que já tem toda a furação aqui
Só você fazer a substituição pro lado direito. Pessoal, o caiaque também conta com essa região para você estar colocando seu equipamento de pesca aqui, beleza? Pode carregar ele aqui também na parte atrás da cadeira, que também fica bem colocado. E o remo também fica protegido na parte interna do caiaque, beleza? E todos os dois lados tem essa travinha, você consegue travar, o remo não sai. Aqui também você consegue travar o equipamento de pesca e ele não vai sair. Saindo um pouquinho da região central, a gente já chega aqui no bagageiro, que é um bagageiro excelente. Nessa região aqui, você colocando a cadeira um pouco para frente, você consegue posicionar sua bateria, caso você use um motor elétrico, sonar e queira colocar aquela bateria de 100 amperes, você consegue colocar ela nessa região aqui, que tem essa trava, e aí a bateria fica travada tanto na cadeira quanto nessa região aqui. Partindo um pouco mais para cá, esse bagageiro gigante já vem com esses elastiques aqui para você prender sua caixa térmica. Mais aqui para o fundo tem essa tampa aqui que dá acesso ao casco. Basta você desbloquear que você vai ter acesso aqui também. Mas aqui eu particularmente não guardo nada. Aqui é só para poder ter alguma manutenção, se precisar trocar esses cordonetes, né? Você abre e faz a substituição. Beleza? A tampa aqui também é simples. Pronto, tá fechado. Continuando aqui, um problema que eu tive também com isso daqui, na hora da montagem, eu tive que fazer essa adaptação, colocar isso daqui para esse caniço, vamos dizer assim, não ficar, na hora que eu puxo o leme, ele não ficar entrando para essa parte de dentro. Aí eu tive que colocar isso aqui, passar uma cola, e aí ele fica travado. Aí também, por conta disso, eu não tive nenhum problema. Mas é um pontinho negativo, vamos colocar assim, que seja um dos pontos negativos também. Bom, essa daqui é a parte da polpa do caiaque. Aqui tem as furações, que já vem de fábrica, para você fazer sua adaptação e colocar seu motor, beleza? Aqui tem aquele leme que eu já te mostrei. O meu, um pontinho negativo também, ele veio um pouco torto. Ó, acho que nessa parte do vídeo dá para vocês verem essa região aqui, tá vendo? Eu tinha informado o pessoal da fábrica, eles falaram que é assim mesmo, né? Mas não tá me dando, aparentemente não tá me dando problema, então vai continuar desse jeito mesmo. Bom, rapaziada, falando agora relacionado ao casco, a dureza, o pessoal fala que o casco é mole e tal. Bom, ao meu ver, o casco é um casco normal, não é aquele casco bem rígido, é óbvio que você vai pegar. Isso aqui não é um casco de alumínio, um barco de ferro, um barco de madeira que você vai apertar e não vai, digamos que ceder. Mas ó, não sei se vocês vão conseguir ver, apertando aqui, ó, vou posicionar aqui, ó, apertando com força, ele vai ceder normal, entendeu? Mesmo a pescaria em pé que a gente faz ali naquela região, pra mim é tranquilo. Ó, região mais aberta, que não tem nenhuma estrutura por perto, como essa coluna aqui, você consegue fazer. Pra mim, isso aqui é tranquilo. Possa ser que os primeiros caiaques, como o pessoal relatou, tenha vindo realmente com casco mole, mas esse daqui, pelo menos, ó, tô colocando bastante força aqui e realmente não tá cedendo. Não tá cedendo praticamente nada. Ele vai ter logo, lógico que ele vai ter uma movimentação. Você vai apertar, vai descer um pouquinho, mas nada que vai afetar a sua pescaria, vai afetar o desenvolvimento do caiaque. Antes de comprar, eu também fiquei com receio relacionado a isso, porque eu vi muitos comentários falando que o caiaque era mole, que o casco era mole, que não ia aguentar. Já eu viro esse fundo do caiaque para me mostrar para vocês como que é a parte do fundo também. Antes de virar o caiaque, quero fazer, digamos que um desabafo para vocês relacionado ao pedal. Eu não ia comprar esse caiaque, ia ser outro, de outra marca. Mas pelo modelo, promessa de desempenho, promessa de equilíbrio, de estabilidade do caiaque, por ver que ele tem 90 centímetros de largura, 41 ou 40 centímetros
de borda, eu vi que realmente para mim, para o meu peso, ele seria um caiaque ideal, entendeu? Hoje eu estou pesando 95 kg, então a capacidade de carga dele é de 250, então para mim ia ter peso suficiente para ter essa estabilidade que ele prometia. E realmente, relacionado à estabilidade, trekking, velocidade no remo, que hoje eu só uso ele no remo, eu não tenho do que reclamar. Queria um pedal, queria. Mas vamos chegar num... Enfim, galera, eu comprei o caiaque sem pedal para adquirir o pedal futuramente, certo? Porém, o que aconteceu? A fábrica, ela não estava mais fabricando o pedal antigo dela, certo? Tava passando por um processo em que estava envolvendo um novo pedal. Porém, isso já faz mais de 6 meses que está nesse processo. Aí você entra em contato com a fábrica, eles informam que está em última etapa, certo? Sempre que você pode mandar mensagem, toda vez que você manda mensagem, eles informam que está em finalização, que está na última fase de processo. E isso praticamente já faz 6 meses, entendeu? Que tá. Então, para você utilizar o pedal nesse caiaque, ou você consegue comprar o pedal antigo dele, certo? Ou você vai ter que comprar o pedal de outra marca e tentar fazer uma adaptação. Então, esse foi um ponto mais, para mim, foi um ponto mais negativo relacionado ao caiaque, certo? O casco, para mim, não tenho do que reclamar. Isso da cadeira a gente consegue resolver fácil. O problema do leme, que eu falo que naquela parte, na função horizontal dele, tem um probleminha também, não tenho do que reclamar, beleza? O restante do caiaque, para mim, é um caiaque excepcional. O que me deixou mais chateado foi relacionado a isso. Eu queria comprar o pedal deles e não tá disponível, entendeu? Aí você entra em contato, o atendimento é maravilhoso. Eu tive um problema que foi com os fincapés, veio sem estar conseguindo travar eles. Eles foi muito solícito, conseguiu mandar para mim tanto o pedal quanto essa caixa aqui também que veio com problema. Só foi falar com eles, eles conseguiram resolver na hora. A única coisa que deixou a desejar realmente foi esse problema do pedal deles, beleza? Mas fora isso, o caiaque é maravilhoso. Você pode comprar o caiaque de olho fechado que vocês não vão ter problema nenhum, beleza? E pessoal, o caiaque Açu 120 também conta com 2, 4, 6 e 8 drenos para estar fazendo fazendo o escoamento de água de todo o seu deck, beleza? Permanecendo com o deck bem seco. Galera, e para finalizar, essa daqui é a parte de baixo do caiaque. Ele não tem uma quilha tão grande, mas mesmo tendo essa quilha nesse modelo, que é praticamente um W, certo? Tem uma estabilidade incrível e um track maravilhoso. Essa saída de água deles aqui em forma de gota também ajuda bastante. Aqui também da mesma forma, a água vai passar aqui e vai ter esse rebaixo que faz com que não fique atrasando o caiaque, vamos colocar assim, beleza? Aqui é onde você coloca o transducer, né? Sonar, bem protegido, beleza? Então é isso, galera. Esse aqui é o meu Açu 120, beleza? Eu vou colocar ele aqui em cima novamente para poder estar finalizando o vídeo para vocês. E rapaziada, para finalizar o vídeo sobre o caiaque Açu foi esse. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar dando uma olhada e respondo todos vocês, beleza? Já deixa seu like se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e compartilha com os amigos para estar divulgando e dando aquela moral no canal, beleza? Valeu e fui!